um encontro de alto nível da elite global. Esse encontro foi publicado em pouquíssimos lugares. O encontro aconteceu num país muito específico da Europa. E esse encontro aí, ele revelou o que eles estão programando para a próxima crise sanitária e o local. O local vai deixar vocês de cabelo em pé. Olá, amados! Sejam muito bem-vindos ao canal Descobrindo. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Garcia e hoje eu trago um alerta que não pode ser ignorado. Algo inexplicável está prestes a acontecer nos próximos dias e, sinceramente, é algo que me deixa inquieta. Os sinais estão aí e as peças desse quebra-cabeça estão se encaixando de uma forma que nem mesmo a ciência ou a lógica conseguem explicar. Eu sei que o que vou compartilhar agora pode parecer assustador, mas é exatamente por isso que precisamos estar preparados. Não é sobre criar pânico, mas sobre abrir os olhos para o que está vindo. Então eu peço que fiquem comigo até o final, porque o que eu vou revelar aqui pode mudar a forma como você encara o mundo e principalmente o seu futuro. Então respire fundo, porque o que está por vir pode ser maior do que imaginamos. E antes de eu compartilhar este forte alerta, eu quero dar um recado importantíssimo para você que precisa urgentemente aumentar a sua renda financeira e já não sabe mais o que fazer. Eu quero te ajudar a ganhar entre 100 a 600 reais por dia, trabalhando no conforto da sua casa, utilizando apenas o seu celular de forma segura e honesta. Para você saber como funciona, basta clicar no link que eu deixei aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo. Terminou de assistir? Clique e me chama para que eu possa estar te ajudando. Agora vamos ver este forte alerta. Muitas coisas estranhas estão acontecendo, né? E é por isso que eu coloquei o título desse vídeo aí de hoje. Já está tudo pronto para 2025. 2025 promete, tá? Muitas coisas estranhíssimas programadas para esse ano. Eu vou trazer todas essas informações para vocês. E além disso também é sempre muito importante você dá o like, né? Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. Pessoal, 2025 promete. Por quê? Quem assistiu a aula da Arca ontem sabe que ontem eu falei para você o local e a data que eles estão programando para uma nova crise sanitária. Vai acontecer? Não sabemos, mas foi feito um encontro de alto nível da elite global. Esse encontro foi publicado em pouquíssimos lugares. O encontro aconteceu num país muito específico da Europa. E esse encontro aí, ele revelou o que eles estão programando para a próxima crise sanitária e o local. O local vai deixar vocês de cabelo em pé. Agora, meus amigos, eventos espirituais e tecnológicos programados para o ano que vem estão começando a aparecer, tá? Notícia de natureza apocalíptica que tem tudo a ver com o que a gente está vendo acontecer no mundo hoje, tá? Sinédrio convoca todo o povo de Deus para retornar para a sua terra natal. O que significa isso? Isso significa que o Sinédrio que é aí a instância máxima da justiça religiosa lá na Terra Prometida, trouxeram essa informação ou essa determinação. Esse conteúdo é do site Israel 365 News, é uma matéria do dia 27 de novembro de 2024. Sinédrio anuncia deliberação: todo o povo de Deus do mundo deve voltar imediatamente para sua casa na Terra Prometida. E eles fizeram, a matéria começa com uma citação da Bíblia, né, dizendo que pois os dias estão chegando, quando devolverei as fortunas do meu povo, e eu os trarei de volta para a terra que dei aos seus pais, e eles a possuirão, tá? Então, a corte, né, o Beis Din, que é a corte rabínica de Jerusalém, que é Jerusalém, e eles estão lá dizendo que todo o povo de Deus tem uma obrigação de fazer o shiuv, né, que é o requisito religioso agora, de fazer o que estiver ao seu alcance e retornar para a terra prometida, porque isso é um mitzvah da Torá, ou seja, um requisito
de legislação bíblica. E essa é, segundo o texto, a mitzvah de hoje, ou seja, o mandamento de hoje, especialmente por causa do que está acontecendo ao redor do mundo e dos perigos que todo o povo de Deus todo o povo de Deus está enfrentando o mundo afora. É necessário agora que, mais do que nunca, para que eles retornem, diz essa corte judaica maior, para a terra prometida. E eles ali na condição do sinédrio, na condição da justiça, da corte rabínica, estão determinando que todo o povo de Deus retorne para a sua terra o mais rápido possível, tá? E essa decisão do sinédrio foi destinada ao povo de Deus em todo o planeta. Por isso foi um anúncio que foi registrado em inglês, em hebraico, em Yiddish e também francês e espanhol, tá? Lembrando que você tem o ladino, né, que é a língua que mistura o hebraico com o espanhol, e é uma língua que é muito comum em Israel. Dizem que, né, em Israel se fala muito hebraico por causa dos judeus sefaraditas, tá? Então é muito importante você perceber que as profecias estão se cumprindo. A Bíblia está se cumprindo diante dos nossos olhos, tá? Então isso aqui é muitíssimo importante, porque a Bíblia já falava que no final dos tempos o povo de Deus retornaria para a sua terra. Isso já aconteceu a partir de 1948, né, quando eles retornaram, mas essas aliot, como se chama em hebraico, as ondas de retorno para as pessoas para a terra, né, estão agora passando para uma dimensão, da dimensão política para a dimensão espiritual, né? Porque a primeira aliá foi a aliá geográfica política, de restauração do Estado da terra, do povo da Terra Prometida, e agora eles estão fazendo a aliá, que é a onda de retorno religiosa, que aí é a Teshuvá. Assim como aconteceu depois do período babilônico, em que o povo voltou para a Terra Prometida, eles primeiro reconstruíram as muralhas com Neemias, depois eles reconstruíram o templo com Esdras e Zorobabel, né? Então, enquanto Neemias faz a reconstrução física da Terra Prometida, Zorobabel faz a reconstrução do retorno para a religião. Então você tem a Teshuvá, que é o retorno político, e você tem a Teshuvá religiosa, que é o retorno religioso. É o que está acontecendo agora, ou seja, estamos vendo eventos de proporções bíblicas acontecendo exatamente diante dos nossos olhos. E não é apenas isso. Nós estamos vendo agora uma espécie de profecia de 2016 se cumprindo nesse momento. Uma profecia que em 2016 não fazia muito sentido, mas agora faz completamente todo sentido. Essa outra matéria também é do Israel 365 News, só que ao contrário da primeira matéria citada, é uma matéria de 10 de novembro de 2016. E essa matéria diz o seguinte: Sinédrio pede para o Pudim e para o presidente Donald que construam o terceiro templo em Jerusalém, em Jerusalém. Isso na época parecia meio sem sentido, mas hoje está mais forte do que nunca, porque o presidente Donald já se mostrou completamente determinado a não apenas confirmar a transferência da embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, mas também ajudar na reconstrução do terceiro templo. E aí o Sinédrio em 2016 estava pedindo para o Pudim e para Donald que unissem forças e cumprissem as suas funções bíblicas mandatadas, reconstruindo o templo de Jerusalém, né, de Jerusalém. O rabino Hillel Weiss, porta-voz do Sinédrio, entrou em contato com a Breaking Israel News para anunciar que a chegada do presidente Donald, que prometeu reconhecer Jerusalém como a capital lá da Terra Prometida, juntamente com o desejo expresso do Pudim de que o templo fosse reconstruído, levou o tribunal da Terra Prometida a enviar uma carta oferecendo aos dois a oportunidade de atuar como figuras modernas de Ciro, ou seja, o novo rei Ciro,
Tenho falado muito sobre isso com vocês, né? Muita gente fala, como é que o presidente Donald poderia ser uma espécie de Mashiach se ele não é do povo de Deus? Ué, a gente que conhece a Bíblia sabe que o rei Ciro, lá do Império Medo-Persa, ele foi chamado de Mashiach porque ele liberou o povo para retornar da Babilônia para a Terra Prometida. Então, mesmo não sendo de origem do povo de Deus, ele recebeu esse título de Mashiach, de Messias, beleza? Então, essa profecia do rei Ciro sobre o presidente Donald é muito forte, que é uma espécie de rei que não é do povo de Deus, mas que reconhece a importância do povo de Deus e do templo, né? Ciro foi o grande rei persa do século VI a.C., que anunciou no primeiro ano do seu reinado que foi levado por Deus para fazer um decreto da reconstrução do templo de Jerusalém, tá? Isso está lá em Esdras, capítulo 1, versículo 2, na Bíblia, ok? E o Ciro, o que ele fez? Ele enviou o povo de Deus sob o seu governo de volta para a Terra Prometida com uma quantia considerável de dinheiro para reconstruir o templo, tá? Por isso que Esdras e Zorobabel reconstroem o templo com apoio não apenas político, mas financeiro também do Império Persa. Lembrando que a Pérsia hoje é a região iraniana e a Babilônia é a região iraquiana. E o Sinédrio, em 2016, estava planejando chamar os dois líderes mundiais, Putin e Donald, a aceitar esse antigo decreto bíblico e apoiar o povo de Deus nessa sua missão sagrada. Na época, o Rabino Weiss explicou que as disputas pela Casa Branca tornaram o eterno sonho judaico uma possibilidade muito real. Ele disse em 2016, lembrando que já fazem 8 anos, né? Estamos prontos para reconstruir o templo. As condições políticas de hoje, nas quais os dois líderes nacionais mais importantes do mundo apoiam o direito do povo de Deus a Jerusalém, como a sua herança espiritual, são historicamente sem precedentes. Essa carta de 2016 observava que a vitória de Donald se deveu ao seu apoio a Jerusalém e lembra o Donald da sua promessa que fez na época da corrida pela Casa Branca de mover a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo efetivamente a cidade como capital da terra prometida, né? E essa lei da embaixada de Jerusalém, aprovada no Congresso em 95, iniciou a mudança da embaixada, mas foi vetada desde então. Todos os presidentes americanos haviam interrompido esse processo e por isso naquela época o Sinédrio estava pedindo ao Donald que retirasse esse veto depois que ele assumisse o cargo, né? E o Sinédrio também, em 2016, lembrou a conexão do Pudim com o templo em sua carta. Durante a sua terceira viagem oficial a Jerusalém em 2012, o Pudim fez uma visita noturna ao Kotel, que é aquela muralha antiga, e quando ele chegou ao local, ele ficou em silêncio e por vários minutos oferecendo uma oração pessoal, após a qual leu os salmos de um livro de oração russo-hebraico. Um espectador local o chamou usando a linguagem russa. Bem-vindo, presidente Pudim. Ele se aproximou do homem, explicou a importância do Monte do Templo e um site de notícias na época, né, que é o Hadrei Haredim, ele informou que o Pudim respondeu: essa é exatamente a razão pela qual eu vim aqui para rezar para que o templo seja construído novamente. Ou seja, o fato de Pudim e do presidente Donald já terem declarado que eles querem a reconstrução do templo, significa que eles estão completamente sintonizados com as profecias bíblicas antigas. E isso é muitíssimo importante. Por quê? Porque, meus amigos, muita gente está falando assim: o anticristo será um cara do Oriente. Não, o anticristo tem que vir da Terra Prometida. Não, o anticristo será um europeu. Não, o anticristo será um norte-americano. Você não deve ficar pensando de qual região ele vem. Você deve estar pensando em o que ele vai fazer. Duas coisas inevitáveis que o anticristo, segundo o que a Bíblia ensina, vai fazer são: primeiro, estabelecer um acordo de paz entre o povo de Deus e o pessoal do Jamais, e além disso também, através desse acordo de paz, trazer um dispositivo desse acordo
liberando para que o templo de Jerusalém seja reconstruído no Monte do Templo. E esse será equivalente ao terceiro templo. Lembrando que o primeiro templo foi construído pelo rei Salomão, filho do rei Davi. Esse templo foi destruído pelos babilônios, ou seja, iraquianos, os de hoje. Depois esse templo foi reconstruído por Esdras e Zorobabel. Esse segundo templo era pequeno, quando ele foi construído ele era bem menor e bem menos deslumbrante do que o primeiro. O povo, quando viu o templo pequenininho, chorou muito. E aí houve uma profecia naquela época dizendo: não chorem porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E o que aconteceu foi que o rei Herodes, que não era do povo de Deus, era na verdade um idumeu, ou seja, um edomita, descendente de Esaú, que tem vínculo com o povo de Deus, porque Esaú era irmão gêmeo de Jacó, ou Jacó, que era o cara que depois mudou de nome para exatamente o nome da terra prometida. Então Esaú, ele se afasta do seu povo original e constitui um outro povo, o povo de Edom, ou o povo idumeu, ou o povo edomita. E o Herodes era edomita e fez uma aliança com o Império Romano. O Império Romano o instituiu como rei da terra prometida. E com uma jogada política para agradar o povo de Deus, o rei Herodes ele fez uma grande obra de embelezamento e aumento e extensão e reforma do antigo templo de Zorobabel, transformando o templo num templo gigantesco e deslumbrante e maravilhoso. Por isso, a glória da segunda casa acabou sendo maior do que a primeira. O templo de Salomão foi colocado ali em segundo plano, porque o templo de Herodes ficou enorme. Mas, se os babilônios destruíram o primeiro templo, o segundo templo foi destruído pelos romanos, depois da revolta de Bar Corba, no ano 70 da era cristã. E desde então, há a profecia de que um terceiro templo será construído. E o que está acontecendo agora é que tudo está caminhando para essa reconstrução do terceiro templo. Nós sabemos que para o terceiro templo ser reinaugurado e reconsagrado, eles precisavam da Pará Adumá em hebraico. Pará Adumá significa a novilha vermelha, o bezerro vermelho. Bezerro vermelho esse que é muito raro e eles não sabiam mais onde esse bezerro estava. E eles encontraram no Texas, nos Estados Unidos, e já levaram para a Terra Prometida, e esses bezerros já estão preparados para serem consagrados para a reinauguração do terceiro templo, conforme o que estabelece a Bíblia, no livro Lech Lechá, em hebraico, que se chama Levítico, Por que é Lech Lechá? Porque é a primeira frase do livro, ou uma frase mais importante do início do livro, Sai da tua terra, da tua parentela, da terra do teu pai, para a terra que te mostrarei, Então, é uma frase importante. Então, o que acontece? Para cumprir os dispositivos da Bíblia, reinaugurando o terceiro templo, eles precisam consagrar a Pará Adumá, que é a novilha vermelha, que já está lá na Terra Prometida. Ele já tem a novilha vermelha, ele já tem o apoio do presidente Donald, ele já tem o apoio de Moscou, ele já tem ali o Instituto do Templo, que em poucos meses consegue já preparar o templo, porque eles já têm todos os utensílios do templo. Eu não sei se ele já tem a Arca da Aliança, mas pelo menos o candelabro, a menorá, a mesa de pães e o altar do incensário, o altar de sacrifício, tudo isso eles já têm prontos ali. Tá tudo pronto, tá tudo perfeito ali para que eles possam reinaugurar o templo. Eles já reuniram os Kohanim, que são os sacerdotes, Kohen é sacerdote em hebraico, Kohanim é o plural, os sacerdotes já reuniram os Kohanim, e ele já tem o Kohanim Hagadol, que é o sumo sacerdote, já está tudo preparado lá para que eles possam reconstruir o templo. No momento em que for assinado um acordo de paz e no momento que eles começarem a reconstruir o templo, você vai saber que a Bíblia está se cumprindo e o relógio de Deus vai começar a rodar. Por que o relógio de Deus vai começar a rodar? Porque dentro das profecias de Daniel, das 70 semanas de Daniel, a gente tem apenas 69 semanas cumpridas. Falta ainda uma semana. Não é uma semana de 7 dias, mas é uma semana de 7 anos. Então, ainda faltam 7 anos para se cumprir
a promessa de Deus para o povo de Deus. Esses últimos 7 anos serão aqueles 2 grupos de 1260 dias, que compreendem 2 grupos de 3 anos e meio, que a Bíblia fala sobre a tribulação e a grande tribulação, um período de maior provação da história da humanidade. O período em que o anticristo vai aparecer aparentemente muito bom, muito benigno, trazendo um acordo de paz, reconstruindo o templo, estabelecendo uma paz ali, que é uma paz provisória, é uma paz falsa, é uma paz momentânea, é uma paz do engano, e isso está tudo preparado para o grande engano. Então, tudo nos leva a imaginar que 2025 será um ano que nós veremos as primeiras tratativas desse acordo de paz e as primeiras tratativas ali que vão levar à reconstrução do templo. Nós não podemos esquecer que o presidente Donald diz que ele, ao transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, ele estava cumprindo profecias bíblicas e se inspirando em profecias bíblicas. E no momento em que tanto o presidente Donald quanto o Putin falam que querem a reconstrução do templo, você percebe 2 coisas. Primeiro, eles estão alinhados e muito provavelmente eles são amigos e participam dos mesmos grupos poderosos internacionais. Quem tem ouvidos que ouça e entenda. E, além disso, eles também estão ali declarando que eles entendem a importância espiritual dessa atitude, dessa decisão. Ok, meus amigos? Então, a Bíblia está se cumprindo diante dos nossos. E agora eu pergunto, você está realmente preparado? Os sinais estão aí e a escolha de como reagir a isso é sua. Ignorar pode parecer mais fácil, mas será que podemos nos dar o luxo de fechar os olhos diante de algo tão grandioso e inexplicável? Eu não estou aqui para trazer medo, mas para alertar. As coisas estão acontecendo em um ritmo que poucos conseguem acompanhar, e é exatamente nesse momento que precisamos estar mais atentos do que nunca. Seja vigilante, busque respostas e, acima de tudo, esteja em paz com o que você acredita. O que está por vir pode nos desafiar como nunca antes, mas lembre-se, você nunca está sozinho. Obrigada por assistir até aqui, e se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com quem você ama. Pode ser um aviso que alguém próximo precisa ouvir. Então vamos continuar juntos nessa jornada, buscando entender o inexplicável e nos preparando para o que vier. Fiquem bem, fiquem atentos e não se esqueçam, cliquem aqui no link do primeiro comentário fixado e me chama no WhatsApp para que eu possa estar te ajudando a ganhar essa renda extra, tá bom? Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.